Vamos lá. Fontes, sulfatos, nitratos e cloretos. Diferenças entre eles. Normalmente, os sulfatos, falando aqui especificamente sobre os sulfatos, são os mais utilizados, tá? São os mais utilizados, mais tradicionais. Eles que a gente utiliza ali em maior... se a gente pegar uma estatística nacional, a gente tem utilizado muito mais sulfatos, tá bom? Depois, os nitratos. Também tem boa efetividade, mas eles são mais caros. Normalmente a gente utiliza muito menos nitratos, apesar de que ele tem uma boa eficiência. Não é melhor do que o sulfato, mas tem uma boa eficiência. Só que acaba sendo um pouco mais caro, né? Um pouco mais caro. E depois nós temos aqui os cloretos. Qual que é a situação dos cloretos? Cloretos, de forma geral, têm uma absorção melhor do que sulfatos do que nitratos. Então, quando a gente olha de forma geral, né, se você pega aí os trabalhos, quando a gente utiliza um cloreto de zinco, cloreto de manganês, cloreto, não importa, né? Vocês entenderam aqui, né? A dinâmica. Ele que vai estar carregando, certo? Essas fontes, os cloretos, têm uma absorção melhor. Agora, é aqui que entra o grande ponto. Eu vou descartar um pouco o nitrato, né? Porque não é bom. É bom, muito bom. Só que o nitrato, a gente tem um custo mais elevado e os produtores acabam não optando. Inclusive, você pega nas lojas principais, a galera até traz pouco exatamente porque vende menos, né? Mas é possível estar utilizando. Agora, quando a gente pega aqui a relação entre cloretos e sulfatos, o grande ponto é que cloreto em grande concentração, ele pode ser tóxico. Ele pode ser tóxico. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, um sulfato de zinco e um cloreto de zinco. Se eu colocar 100 miligramas, um exemplo, tá, pessoal? Só esporádico aqui. 100 ml de sulfato de zinco e 100 ml de cloreto de zinco. Qual que vai ser melhor absorvido? O cloreto. Só que não quer dizer que você vai optar pelo cloreto. A grande questão é que, normalmente, quando eu coloco, por exemplo, se eu for utilizar 100 ml de cloreto de zinco, se a recomendação é essa, de sulfato de zinco eu vou utilizar 400, vou utilizar bem mais, vai ter uma absorção um pouco menor. Agora, eu não poderia, por exemplo, pegar e colocar, se a recomendação é 400 ml de cloreto de zinco, eu não posso colocar 400 ml, se a recomendação é 400 ml de sulfato de zinco, eu não posso pegar e colocar 400 ml de cloreto de zinco. Por quê? Porque esses 400 era para sulfato, o cloreto em 400 já vai passar a ser tóxico. Galera, esses 400 que eu estou usando aqui é apenas para exemplificar, ok? É apenas para exemplificar. Porque cloreto tem uma absorção maior e o excesso de cloreto ali vai ocasionar toxicidade para a planta. Entende? Então, cloreto é uma absorção melhor, mas ele tem que ser utilizado em quantidades menores. E é aqui que entra o grande ponto. Então, a gente já entende que essas fontes aqui são interessantíssimas para serem utilizadas. A questão é o seguinte, quem vai definir isso aqui é o fabricante. Então, é muito diferente de uma recomendação de adubação via solo. Se você pega lá no via solo, por exemplo, vou utilizar um superfosfato simples para disponibilizar fósforo. Eu vou verificar a análise de solo, vou verificar boletim e eu vou fazer esse cálculo. Já um adubo foliar é diferente, pessoal. Por que ele é diferente? No preparo da calda, tudo. O próprio fabricante ele vai falar, olha, com tantos ml, em tantos litros, a gente disponibiliza tantos miligramas. É isso, entende? Eu só preciso entender quanto que eu posso colocar. E na maior parte das vezes ainda vem a recomendação, coloca no máximo essa quantidade aqui. Então essas recomendações, elas vêm do fabricante. Então não é que sulfatos sejam melhores que cloretos ou melhores que nitratos. Não, você vai verificar aqui preço, normalmente nitratos vão estar um pouco mais caro, e quantidade que vai ser utilizada. Entende? O que você não pode fazer, eu fiz a recomendação aqui de sulfato. Né? Vamos colocar tanto de sulfato de zinco ou sulfato de outro micronutriente na aplicação foliar. Não posso pegar essa quantidade e colocar mesmo de cloreto, onde a sua absorção é muito maior. Entende? Estou dando voltas aqui no assunto para que isso daqui fique muito claro. Né? Para que isso aqui fique muito claro. Beleza? De forma geral, né, essas aqui são fontes primárias que vocês vão estar vendo. Mas nós temos outra forma também, que são o que a gente chama de quelatos. O colega perguntou e eu já vou entrar nesse assunto aqui com vocês. O que são quelatos? Vamos lá. Imagine que você vai utilizar aqui o cobre, ok? O Cu, aqui ó, cobre. Lembra que o cobre,
ele vai estar com carga o quê? Positiva. Alguns nutrientes com uma carga, outros com duas cargas, né? Esse jeito aqui do zinco, por exemplo, enfim, com uma carga, enfim. Mas ele vai ter carga positiva. Só para que vocês entendam, ele vai ter carga positiva. Se eu aplico um nutriente de carga positiva numa cauda, por exemplo, eu posso ter um problema, porque nessa cauda eu vou ter outras substâncias lá dentro que pode ter carga o quê? Negativa. A partir do momento que esse cobre na cauda entrar em contato com outra substância que tem carga negativa, ele pode ser precipitado. E aí eu posso perder esse cobre, como posso ocasionar outros problemas lá, de precipitação na cauda. Até mesmo quando ele chegar na folha ou quando ele chegar na planta, esse cobre pode ser prejudicado por conta dessa carga positiva. Então, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, criou-se o que a gente chama de quelatos. A palavra quelato, ela significa garra, se não estou enganado, que na verdade vai ser uma substância que vai cobrir esse cobre ou outros elementos de carga positiva. Então, normalmente, esses quelatos têm carga negativa, ok? E ele vai estar cobrindo, ok? Vai estar cobrindo esse nutriente. Normalmente, eles são aminoácidos, carboidratos, proteínas, beleza? Uma espécie de um íon com carregador orgânico, mas uma garra. Então, ele vai e cobre. Nesse momento, veja, nós temos agora uma substância que está basicamente neutra. Não tem nem carga positiva e nem carga negativa. Certo? Então, quando esse nutriente agora quelatizado, ou seja, que está com essa garra, chegar na cauda, ou chegar na folha, ou até mesmo no solo, tá? O Brasil a gente não utiliza muito no solo, mas em alguns países na Europa é comum se utilizar, ok? Então, quando ele chegar lá, ele não vai ter como reagir, porque ele já está reagindo com esse quelato. Então, a gente aplica ele dessa forma na cauda, que depois vai ser aplicado na folha. Ou pode ser utilizado em fertigação, pode ser utilizado em alguns pontos, como eu já expliquei, mesmo que não seja muito comum aqui, pode ser utilizado em hidroponia, que você vai fazer uma mistura de calda, tudo bem. Ele está quelatizado. Quando ele chegar na folha e ele for absorvido lá dentro, então, isso daqui vai ser quebrado, tá ok? E o cobre, então, vai ser liberado com a sua carga positiva e vai poder seguir seu caminho na planta. Então, é uma espécie de proteção. É uma espécie de proteção. Ok? Isso aqui são os quelatos. Que nós vamos estar utilizando em alguns íons metálicos de carga positiva. Como o cobre, que eu acabei de dar o exemplo para vocês. Como o cobre. Ok? Entende? Então ele vai chegar na planta. O principal objetivo do quelato é esse, proteger esse nutriente. Mas quando ele chegar depois lá dentro da planta, tudo certinho, está protegido, está seguro, isso aqui agora vai ser decomposto, vai quebrar e esse cobre então vai ser liberado. Mas enquanto ele está lá na cauda, enquanto ele está lá com outra substância, ele está protegido para que ele não seja perdido. Só que aí a gente tem um efeito secundário interessante. Esses quelatos, apesar de essa não ser a função principal dele, quando aplicado via foliar, ele acaba tendo um aproveitamento maior de mobilidade na planta. Não é o objetivo dele, mas isso acaba acontecendo. Tem um trabalho muito famoso mesmo, e depois vocês podem estar pesquisando. Aí, depois na internet, vocês vão achar esse trabalho, é um trabalho de Malavolta, mestre Malavolta, de 1995, por aí. Trabalho até mais antigo. Ele fez isso na cultura do café. O que ele fez? Ele foi lá, pegou uma cultura, uma plantinha de café bonitinho, né? E ele fez a aplicação, fez um tratamento foliar com as culturas, folhas. E aí ele fez com cloreto de zinco, com nitrato de zinco, com sulfato de zinco e com quelato de zinco. Fez a aplicação foliar. Qual que era o objetivo inicial dele? Ele ia pegar depois, ele pegou depois as folhas, depois de aplicado, ele pegou as folhas, fez uma nova análise foliar para ver qual que ficou com a concentração maior de zinco. Se foram as que foram tratadas com cloreto, com nitrato, com sulfato ou com quelato. Qual que ficou com maior concentração? Né? Bom, qual que foi o resultado? Ele foi lá nas folhas, ele verificou que aquelas que foram utilizadas com cloreto tinha muito mais zinco, cloreto de zinco. Com nitrato ficou em segundo lugar, com quelato em terceiro, sulfato em quarto. Ok? Quelato ficou em terceiro.
Aí você pode estar pensando, então, quer dizer que utilizar os cloretos é ainda melhor do que utilizar um quelato? Aí que está um outro ponto. Eymar Lavolta fez uma jogada de gênio. Ele falou, eu não vou analisar somente as folhas, não. Eu vou analisar toda a planta agora. Eu fiz a aplicação na folha, já verifiquei que nas folhas, quem ficou com a maior concentração foi as plantas que foram tratadas com cloreto de zinco. Ele pegou essa planta de café e esquartejou ela todinha. Raiz, caule, folhas abaixo das que foram tratadas, folhas acima, caule e ramos acima, as folhas do topo, ou seja, foi cortando toda a planta para poder verificar agora como que estava a concentração de zinco em todos esses tratamentos. E aí que foi um ponto chave de virada. Ele verificou que, olha só, apesar de que todas essas fontes, sulfatos, cloretos, nitratos e quelatos, aumentaram os níveis de zinco nas folhas e que de cloreto ainda ficou com nível ainda acima, porque eu já expliquei o motivo, ele verificou que nem as que foram tratadas com sulfato, nem que foram tratadas com nitrato, nem que foram tratadas com cloreto, teve boa mobilidade na planta. Ou seja, a concentração ficou alta nas folhas, mas nas raízes, baixa, caule, baixo, toda parte, folhas acima, folhas abaixo, tudo ficaram baixo, diferente dos quelatos. Ele verificou que apesar de a concentração nas folhas tratadas não estivessem tão altas quanto as que foram tratadas aí com cloreto, por exemplo, tá? E o de nitrato, que teve um outro resultado, ele acabou verificando que nas raízes já tinha uma concentração maior de zinco. No caule, então aumentou significativamente em outras partes da planta. Então, chega-se à conclusão de que aquelas que foram utilizadas com quelato, apesar de não estar na maior concentração nas folhas, teve uma melhor mobilidade na planta, exatamente por conta dessa proteção.